Amados irmãos, amadas irmãs, saúde e paz. Acolho com muita alegria cada irmão e cada irmã, aqueles que aqui participam com frequência e aqueles que vêm hoje pela primeira vez aqui na Catedral Cristo Rei, Igreja Mãe de nossa amada Arquidiocese de Belo Horizonte. Ministros, evangelizadores, colaboradores todos, diáconos, sacerdotes e todos os que vieram para celebrar conosco este dia do Senhor, renovando em nossos corações a alegria do caminho no seguimento de Jesus. Quero registrar uma especial presença de uma comitiva, juntamente com o senhor Henrique Capelo, um leigo missionário, que tem um grande sonho, um sonho que deve contagiar os nossos corações. Estamos no caminho do ano jubilar e diante de nossos olhos nós temos o ano de 2033, quando nós celebraremos os 2000 anos da redenção nossa de Cristo Jesus, que morreu na cruz, derramou o seu sangue e ressuscitou para nos salvar. O grande sonho é exatamente fazermos com que nós qualifiquemos o nosso seguimento de Jesus e multipliquemos aqueles qualificados e outros tantos que não o conhecem para que o conheçam. Porque nada há de melhor na nossa vida do que o encontro com Cristo. Nada há de mais precioso do que a experiência de conhecer Jesus e viver a vida pautada segundo os seus ensinamentos. Este sonho é, portanto, o convite missionário para que nós sejamos testemunhas qualificadas do Senhor Jesus e multipliquemos aqueles que o seguem, para que o mundo creia e se abra ao amor de Deus. Por isso estamos apoiando esse projeto missionário global 2033, para que o mundo creia e conheça essa pessoa maravilhosa, o Filho amado de Deus Pai, Cristo Jesus. Seja muito bem-vindo, senhor Henrique Capelo, juntamente com os demais que compõem essa comitiva, e que este sonho tome conta do mundo inteiro, como um fogo que se acende, para que nós possamos, assim, viver a experiência importante e bonita do seguimento de Cristo. E mudar o mundo, mudar a nós, pela experiência de seguimento de Cristo Jesus. Ao final desta celebração, ouviremos uma palavra do senhor Henrique Capelo, exatamente para esse grande convite, viver a experiência do seguimento de Cristo com qualidade, para encontrar mais um, e assim podemos multiplicar ainda mais aqueles que mais de 1,3 bilhão de católicos no mundo, juntamente com outros cristãos, nós possamos fazer a experiência importante e bonita de ajudar o mundo a conhecer a pessoa de Jesus. Quero registrar com muita alegria, hoje recebo aqui a minha sobrinha neta, Camila, acompanhada da sua mãe, minha sobrinha Daniela, que vem lá de Brasília. A Camila me escolheu para ser o padrinho dela, padrinho de Crisma. Como eu não pude ir lá em Brasília, eu convidei e ela veio com a mãe para receber esse sacramento bonito, significativo nesse contexto, exatamente porque somos missionários e missionárias dele, Cristo Jesus, movidos pela ação do Espírito Santo. O mesmo Espírito que ela recebe é o Espírito que moveu Jesus na sua missão e que nos move a cada um de nós na nossa própria missão. Não somos chamados a fazer aquilo que é da nossa cabeça ou com a nossa própria força, mas realizar tudo com a força que vem de Deus. Por isso somos crismados, confirmados nesse dom precioso de receber o Espírito que nós invocamos diária e constantemente para que venha em auxílio de nossa fraqueza. Do contrário, irmãos e irmãs, sem a ação do Espírito Santo em nós,
nós nunca seremos capazes de viver o seguimento de Cristo com amor apaixonado, com um coração alargado, com uma vida que seja digna e seja testemunho deste mesmo amor. Por isso, somos chamados a invocar o Espírito Santo de Deus sobre nós e, recebendo-o como dom, o melhor presente que Deus tem para nos dar, o Espírito Santo de Deus, porque nós somos morada dele e devemos cuidar profundamente do nosso próprio coração e crescermos nessa consciência de que somos morada do Espírito Santo de Deus. O nosso coração precisa ser um coração à altura da nossa dignidade de filhos e filhas de Deus, de discípulos missionários e discípulas missionárias de Cristo Jesus. Olhamos então o Evangelho e somos desafiados a ver qual é a qualidade e a largueza do nosso próprio coração. Ali Jesus apresenta o fariseu e o cobrador de impostos. O fariseu se revela, embora letrado e muito importante social e religiosamente, mas mostra-se como um orgulhoso, julga os outros, se autoeleva, se autoelogia, se considera mais importante do que os outros, mostrando a estreiteza do seu coração, apesar de sua importância religiosa e social. No entanto, o cobrador de impostos reconhece o seu pecado e o seu limite humano, bate no peito e de longe, sem mesmo levantar a vista, pede perdão. Senhor, tem piedade de mim, que sou pecador. Ele saiu justificado, isto é, recebe o selo de Deus na força do seu amor. O fariseu volta para casa cheio de orgulho e de soberba. Somos chamados, irmãos e irmãs, a pensar a qualidade do nosso coração, porque quando lançamos o olhar sobre o nosso mundo, compreendemos exatamente a sua pobreza, a sua miséria, a violência, os seus muitos descompassos, fruto de corações que não são simples e humildes e que não têm intimidade profunda com o coração de Deus. Precisamos, então, cuidar da qualidade e da largueza do nosso coração. Precisamos forrar o nosso coração com o amor de Deus e com a fraternidade solidária, vivendo a experiência profunda de Deus nos aproximar constantemente, diariamente, para que o nosso coração experimente a força do amor de Deus. Só assim teremos a fortaleza necessária para continuarmos no caminho do bem, para nunca desistirmos, como escutamos o testemunho importante e bonito do apóstolo Paulo. Combati o bom combate, guardei a fé. Mesmo quando todos o abandonaram, ele não desistiu, permaneceu firme, porque tinha clareza de quem era esse Deus a quem ele amava e que o chamou a viver na experiência importante e bonita de missão. O nosso coração conta, não como intimismo, não como quem vira as costas para a realidade que nos faz ver o sofrimento humano. Pelo contrário, se nós cuidamos de forrar o nosso coração com o amor de Deus, viveremos a experiência corajosa do testemunho. Buscaremos os que estão distanciados, seremos capazes de nos debruçar sobre os pobres e sofredores. Teremos uma palavra que não divide, que não polariza, mas uma palavra que toca corações, converte pessoas, clareia o caminho que nós estamos percorrendo como sociedade. Conta, portanto, o coração que a gente tem, os sentimentos que nele hospedamos e aquilo que damos testemunho como força de amor. Cuidemos, portanto, para que Deus nos ouça, para que Deus seja propício a nós na condição de pobres pecadores e necessitados da misericórdia de Deus. Não tenhamos medo da humildade, porque se tivermos medo da humildade e não a cultivarmos em nosso coração, seremos capazes de viver na soberba e no orgulho, e não enxergaremos a fraternidade, o caminho do seguimento de Jesus, e nossos corações não se alargarão o necessário para a fraternidade universal.
Ajuda-nos, portanto, a ação do Espírito Santo de Deus, concedendo-nos a graça de caminhar com a sua força que vem em auxílio da nossa fraqueza. Seja, portanto, esse dia um dia de compromisso nosso, bonito e importante, para que nossos corações sejam sede de sabedoria, de ensinamentos de Cristo e, sobretudo, de palavras que promovam o amor, a justiça e a fraternidade. Desejo de coração que esse projeto bonito e audacioso, Global 2033, seja muito frutuoso, para que nós possamos, como ministros e evangelizadores, missionários e missionárias, discípulos e discípulas de Cristo, dar testemunho, e o nosso testemunho abra corações, atraia pessoas, converta muitos e, sobretudo, o mundo possa experimentar a alegria bonita dessa paixão que nos toca, a paixão por Jesus Cristo, Cristo ressuscitado e morto por nós, para que nós possamos viver uma alegria bonita, esperançosa e caminhemos como peregrinos de esperança.